Oi, gente. Deus abençoe o seu coração. Esse órgão tão precioso, tanto no físico quanto no emocional, tá? O poder medicinal dos alimentos, Dr. Jorge Pamplona. Aqui na imagem nós temos um homem fazendo uma corrida, parece estar passando por um check-up. Tem uns fios conectados aí. Alimentos para o coração, capítulo 4. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Tente fechar e abrir a mão com força, de forma rítmica, uma vez por segundo. Em poucos minutos sentirá algum incômodo e não demorará em cansar-se e abandonar o exercício. Pois bem, o músculo do coração realiza um esforço muito semelhante a esse de fechar e abrir a mão, mas o faz de forma incessante, sem parar, desde que nascemos até morrermos, e sem nunca cansar, ao menos enquanto se conserva sadio. Essa capacidade do miocárdio, o músculo que forma o coração, para trabalhar incessantemente e sem descanso, é um dos fatos mais surpreendentes tanto da fisiologia animal como da humana. No entanto, na realidade, o coração descansa. Isso é feito no breve período de tempo que há entre uma batida e outra. Durante os décimos de segundos, o miocárdio se relaxa e recebe sangue e nutrientes através das artérias coronárias. Amém. Deus abençoe seu coração. O tipo de alimentação influi muito no bom estado e funcionamento das artérias coronárias. Todas as frutas e hortaliças frescas exercem ação preventiva das doenças do coração. Os frutos secos, oleaginosos, os legumes e os cereais integrais também são saudáveis ao coração. Entre todos eles, destacam-se por seu poder preventivo e curativo a fruta do conde, a uva, a banana e as nozes, tal como exposto neste capítulo. Ai, tudo uma delícia, meu Deus. Assim fica fácil de se cuidar, né? Ele vai dar um exemplo, quer ver? Alimentação e estilo de vida saudáveis para o coração. Aí tem a imagem de várias frutas aqui: maçã, mamão papaya, laranja, fruta do conde, banana, kiwi. Pena que algumas frutas são muito caras, né? Comer ao menos 5 unidades ou porções de fruta fresca ao dia. Comer 2 ou 3 pratos de legumes por semana, no mínimo. Comer pelo menos um prato de salada de hortaliças por dia, temperada com azeite de oliva ou óleo de sementes. Comer pão e massa integral em vez de pão branco e massas refinadas. Eu acho o pão integral bem gostoso. Agora o macarrão integral já não gosto muito. Evitar o fumo e o café. Reduzir o consumo de sal e açúcar. Fazer exercício físico ao menos durante 40 minutos 3 vezes por semana. A alimentação à base de frutas, frutas secas, oleaginosas, hortaliças, legumes e cereais integrais, preparados de forma simples, é o que dá melhores resultados na prevenção do infarto. As frutas e verduras devem ser a base de uma dieta saudável para o coração. Como se comprova em numerosas pesquisas realizadas em todo o mundo, especialmente na Universidade Forsyth de Cambridge,
Inglaterra. Ó, o brócolis. Minha filha que ama brócolis. Vamos ver o que fala aqui. O cultivo de brócolis expandiu-se consideravelmente nos últimos anos na Europa e na América. Cada vez se consome mais e menos couve-flor, possivelmente devido a ser menos flatulento que a couve-flor e para muitos ter sabor mais agradável. Não, nem sabia que a couve-flor provocava gases. Ó, propriedades e indicações. Entre todas as couves pertencentes à família botânica das crucíferas, o brócolis destaca-se por ser uma das mais ricas em proteínas, em cálcio e em provitamina A, beta-caroteno e vitamina C. Também é rico em potássio, tem baixo teor de sódio, como outras crucíferas, e elementos fitoquímicos sulfurados de ação anticancerígena. Olha, tá bom. Ele é bom, quer ver, para contra afecções cardíacas, obesidade, diabetes e afecções cancerosas. Aí traz as nozes que fazem bem para o coração também. Ó, um alimento muito concentrado em nutrientes, especialmente em ácidos graxos essenciais, vitamina B6 e oligoelementos como o zinco, o cobre e o manganês. A mistura de nozes e cereais é duplamente benéfica, pois esses últimos são deficitários em lisina e em treonina, outros dois aminoácidos essenciais dos quais a noz contém abundância. Por isso, a mistura de nozes e cereais, como pão, proporciona proteínas completas de qualidade igual ou superior às que a carne proporciona. Olha isso! Você comer uma fatia de pão com nozes é melhor do que você comer uma fatia de bife. Interessante. A banana. A banana é a fruta mais consumida em todo o mundo. A banana pode ser comida em qualquer lugar, sem necessidade de guardanapo ou faca. Além disso, vem envolta em higiênica embalagem natural. Que fofo. Sua casca que a preserva de contaminação. Ó, as bananas pouco maduras ou verdes contêm grande quantidade de amido de difícil digestão, o que pode provocar flatulências e dispepsia, má digestão. A banana é rica em minerais, entre os quais se destacam o potássio, magnésio e o ferro. Sua riqueza em potássio torna uma das frutas frescas mais abundantes nesse mineral. Somente o abacate e a tâmara superam a banana em potássio. 3 bananas de tamanho médio fornecem a dose recomendada dessa vitamina para um homem adulto, que é a vitamina B6. A banana contém pequenas quantidades de serotonina. Essa substância derivada do aminoácido triptófano realiza diversas funções no sistema nervoso, como vasodilatação arterial, inibição das sensações dolorosas na medula espinhal e sedação nervosa. No entanto, está em estudo o efeito que as pequenas quantidades de serotonina presentes na banana podem exercer sobre o organismo. Eu sei que a banana é excelente contra a depressão, deve ser por isso. Ervilha.
Olha, pro coração, ervilha. Elas são boa fonte de ferro, magnésio, zinco e fibra. E provitamina A e vitamina E. Contra também afecções cardíacas, transtornos do sistema nervoso. Vamos ver aqui. Também as ervilhas são recomendadas para mulheres grávidas e que amamentam. E contra a diabetes. O que mais? Temos aqui o pêssego. Contém vitamina A, C e E. São melhores antioxidantes da natureza. E são poucos os alimentos que contêm as três em proporção tão equilibrada. Também possui vitamina B, B1, B2, niacina e B6. Olha. Contra afecções do coração, afecções digestivas, afecções renais e obesidade. Porque o pêssego cria a sensação de saciedade, reduz o apetite. Facilita a eliminação de resíduos metabólicos, tem ação depurativa. Uva. Assim fica gostoso de se cuidar do coração, né? Vamos ver. Depois da laranja, a uva é a fruta mais cultivada em todo o mundo. Ela é boa contra afecções cardíacas em geral, afecções das artérias coronárias, trombose, anemia por falta de ferro, olha, afecções hepáticas, afecções intestinais, afecções renais, gota e excesso de ácido úrico, processos cancerosos. É isso. Muito bom. Vou ler alguns alimentos que ele recomenda: azeites, nozes, fruta do conde, ervilha, brócolis, cereja, toranja ou grapefruit, coenzima Q10, uva, nozes, cebola, cereais integrais, cevada, centeio, batata, pêssego, morango, abóbora, abobrinha, castanha de caju, manga. Aqui ele fala vinho sem álcool, que é o suco de uva integral, né? Deixa eu ver. Frutas, legumes, verduras, uva, nozes, soja, grão de bico, ervilha, alcachofra, morango, abóbora, pêssego, manga, noz macadâmia, muito bom. Batata, farelo de trigo, azeite de oliva, antioxidantes, vitamina A, flavonoides, fibras. Reduzir carne, ferro, gorduras saturadas, colesterol, embutidos, presunto, ácidos graxos trans, margarina, manteiga, frituras, leite, laticínios, bebidas alcoólicas, açúcar branco, sódio. Reduzir bebidas estimulantes, café, chá preto, mate, bebidas alcoólicas, gorduras saturadas. Aqui ele fala de um suco de uva que eu não conheço, O suco de uva sem fermentar, chamado mosto. Será que é esse que tem no supermercado integral? Em diversos lugares contém as mesmas substâncias cardioprotetoras que se encontram no vinho, mas em maior concentração e sem o inconveniente do álcool etílico. A uva e seu suco fornecem açúcares e vitaminas muito energéticos, não encontrados no vinho.
Ah, não sabia. Então parece que se perde, né? Bastante quando ele fermenta. É isso. Ore. Coloca a mão no seu coração, ore. Pai, obrigada pelo nosso coração. Abençoe, Senhor, esse órgão tão importante. Muito obrigada, meu coração. Senhor, abençoe a saúde, o natural. Abençoe também o sobrenatural. Abençoe os sentimentos que se passam nesse coração. Em nome de Jesus. Que esse coração possa estar mais alegre a partir de agora, mais firme, focado nos propósitos que o Senhor tem para nós. Alegre esse coração, alegre esse coração. Eu queria até passar uma mensagem para vocês. Que Deus te dê muita saúde. Senhor, nos ajude a escolher os alimentos na hora de ir a um restaurante, de fazer um lanche, de fazer compras para casa. Eu tirei uma palavra, saiu Mateus 13, 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Isso aqui é sobre o coração. Isso é sobre o coração. Todos nós, independente, mesmo se você nasceu como Jesus, não sabe, tendo sido colocado para fora, sei lá, talvez como uma criança que, né, que não foi planejada, ou seus pais não tinham condições, né, veio assim numa época, uma infância pobre, independente, todos nós recebemos isso, esse coração, é isso que eu tô vendo. Recebemos esse grande presente, essa preciosidade, que é exatamente isso que Deus está me mostrando, que é a joia, que é esse coração, que é capaz de muitas coisas, porque Deus tem propósito para todos, né? E o nosso passado, a nossa origem, não revela nada sobre o futuro. Muitas vezes Deus esconde, né? Como o coração fica ali. Esconde a preciosidade que nós temos no nosso caminho, a grandes coisas a realizar. É isso. Então, se cuide bem do seu coração. Tanto da alimentação, quanto de todas as coisas que faça você sentir. Tem um livro que eu vou até ler para vocês, que está falando muito agora no meu coração, que é para que você retire o melhor das pessoas. Só um pouquinho.
Vou ler mais de um. O primeiro trecho é o sucesso é ser feliz. Então, esse coração, ele tá pedindo, eu quero ser feliz. Então, se o seu coração quer isso, entendeu? Ele não só quer bater repetidamente, ele quer ser feliz. Talvez você venha pensando ultimamente que está na hora de transformar sua vida. Parece que, enquanto todos vivem uma vida colorida, você não consegue sair do cinza. Mas o que importa não é saber se os outros estão mais ou menos felizes, e sim o que fazer para saborear mais a sua vida. E saborear de forma saudável. Vou ler um trecho desse livrinho pequenininho ilustrado. Deus Pai, perdoe, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Que já no final da crucificação. Que é o que o seu coração precisa também. Ele está pedindo. O seu coração está pedindo para você, por favor, me faça feliz. Provavelmente você não está cumprindo com isso. E segundo, por favor, eu quero perdoar algumas pessoas. Se você me dá licença, eu gostaria de fazer isso. Então, o seu coração te pede para que você faça isso junto com ele. Aqui tem um trecho desse aqui, do Andrés Panasiuk. Criatividade é a habilidade de observar o ordinário e ver o extraordinário, que é esse órgão tão feinho, né? Que é capaz de que nos dá a possibilidade de sentir tanta alegria, viver emoções tão fortes, tanto ruins quanto boas, sabe? Conseguir superar e chorar, sorrir, se alegrar. A gente sente tanta coisa através dele, né? Amar as pessoas, perdoar. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 4:1. É alguma certeza no teu coração. É o que às vezes em dias muito tristes faz com que você suporte, porque Deus falou alguma coisa. E é sobrenatural. Não que você não duvide ao longo do dia, né? Ai. Eu não... Às vezes Deus fala alguma coisa comigo, né? Como ele falou alguma coisa comigo, e daí em algum momento do dia também às vezes eu duvido. E é tudo no sobrenatural mesmo, sabe? Não é com palavras. E aí, pra que eu fui lá tirar uma palavra? Eu não sei. E aí, estava escrito assim, que eu não marquei a palavra, mas estava escrito assim: nós devemos ter, como é que é? Paciência ou piedade dos incrédulos. E eu, Senhor, perdão. Ai, meu Deus. Achei a passagem. Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual.
e que é sobre esse perdão. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, não sei o que fazem com você ou fizeram, mas perdoa-os, tá? Eis que certa vez uma jovem dirigiu-se ao seu mestre com a seguinte indagação, que isso é sobre o teu coração, sabe? Ó, mestre, queria lhe perguntar algo. Como faço para não me aborrecer com as pessoas? Algumas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes. Sinto-me mal com as que são mentirosas e sofro com as que caluniam. Pois viva como as flores, advertiu o mestre. Como é viver como as flores? Perguntou o discípulo. Repare nestas flores, continuou o mestre, apontando para os lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo que você se angustie com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimentos. Exercitar, pois, a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Aprenda a extrair somente o bem das pessoas, o que for útil e saudável, e você se manterá puro. E exalará um bom perfume. Não permita se tornar azedo, nem manche suas pétalas. Isso é viver como as flores. Exale esse aroma. Ó, colabore com o que puder e faça sempre o seu melhor. Não deixe que as atitudes dos outros determinem a sua forma de agir. E é muito também sobre sentir, porque eu tô falando do coração, que Deus tá falando aqui, ó. É você sentir demais, ficar triste por causa das pessoas ou não sentir também por causa das pessoas. Ai, não vou sentir mais. Por causa de coisas que você tem medo que se repitam, enfim, eu não sei o que é. Mas a gente é controlado pelas pessoas o tempo inteiro, sabe? Ou porque sim, ou porque não. E isso é tão silencioso, a gente nem percebe. E as pessoas ficam mandando nas nossas vidas, nem estão mais presentes. Mas ainda mandam. E mandam muito. Entende? Que esse coração que não perdoa, o inimigo manda ainda nesse coração. Esse coração que não se permite ser feliz, o inimigo está mandando. Não está presente, mas está mandando ainda. Está determinando isso, sabe? Como se tivesse deixado uma forma, sabe? Uma forma, e aí o seu coração, ele fica daquele tamanho, reduzido, por aquela experiência. Mais ou menos isso. Bem, é isso. Agora eu cesso por aqui. Tchau, Deus abençoe vocês.